Olá pessoal, então dando sequência aos nossos vídeos, hoje nós vamos entrar nas declarações condicionais, que é o if, elif e else. Com certeza essa é uma das partes mais legais da programação. E aí a gente começa a trabalhar com estruturas condicionais. É uma coisa a gente ter um programa, uma estrutura linear, de soma, de multiplicação, sem muita interação. E outra coisa é a gente ter condições que vão variar de acordo com as variáveis que nós temos. Para começar bem pelo básico, nós podemos falar um pouco sobre o if, que basicamente ele vai fazer uma comparação de uma, como é que você diz, de uma sentença se ela é verdadeira ou falsa. E aí ele executa o restante do código. Por exemplo, aqui eu tenho umas variáveis que são a que é igual a 30, b igual a 2 e c igual a 100, né? Então, se eu colocar aqui um código onde eu digo assim, ó, if b maior que a, então eu vou tomar uma decisão. Olha, até já fica aqui o sinalzinho, porque se eu executar isso aqui vai dar erro, né? Olha lá, tá erro. Tem um erro de indentação. Eu tenho simplesmente aqui uma condicional e eu não estou fazendo nada além disso. Agora eu vou colocar aqui um print, por exemplo. Eu posso dar um retorno, onde eu vou dizer o seguinte, ó, b é maior que A, né? Então, no caso, B é maior que A. Então, vamos ter que alterar aqui, né? Vamos colocar, por exemplo, 35, né? Se B for maior que A, eu vou retornar aquele print. Então, vamos executar aqui. Olha, retorna. B é maior que A, certo? Aí, nesse caso, se, por exemplo, eu tivesse um 2 aqui, ó, a minha condição, ela não é verdadeira. Ele é um falso, né? Então, agora o B não é maior que A. Se eu executar agora esse código aqui, ele não printa nada, porque B não é maior que A. Agora eu posso usar uma outra condição aqui, ó, elif B menor que A. Nesse caso aqui, o elif, então, seria um outro if, ó. Se não for esse if, é o outro if, né? É para gente não usar dois ifs, a gente usa isso, né? No caso, no Python. Então, eu vou printar agora uma condição inversa, no qual eu vou dizer que é menor. Menor. Então, agora nós temos uma condição inversa, né? Em que ele avalia se é maior ou menor. B é menor que A, né? Eu poderia ainda colocar uma outra condição aqui, né? Que é um outro elif, que eu vou dizer o seguinte, ó. B é igual a A. Então eu vou printar aqui. Ambas são iguais. Então, ó, quando eu executar esse aqui, o que aconteceu? Ó? Ele pulou o primeiro código, olha, ele não é maior, ele não é igual e ele é menor. Acontece que se eu tivesse, por exemplo, uma condição aqui que ela já fosse satisfeita, como por exemplo B é menor que A, ele não vai seguir o nosso código, ele vai parar ali mesmo. Ó. Então ambas são iguais, mas ele nem passou para cá, ele nem passou para cá, né? Então, nesse caso, ele segue uma sequência. Ele segue uma sequência. E no caso, a gente vai utilizar o else se nenhuma dessas alternativas for verdadeira, no caso, né? Mas isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, né? Então vamos deixar bem claro uma coisa aqui, ó. Então nós temos o comando if e elif, né?
O if, então, ele testa uma condição, e aí quando eu tenho mais uma condição, eu utilizo o elif, né? E outra coisa que a gente viu é que, dado uma condição aqui que a gente já viu, se b, no caso, que é 2, é maior que 30, 2 é maior que 30, não, é falso. Então, ele é menor. Então, nesse caso, ele vai executar o código que for verdadeiro apenas, né? No caso aqui, esse aqui é o nosso verdadeiro, né? E esse também é o verdadeiro, né? Mas para a gente deixar, né, do jeito que eu tinha explicado antes, essa aqui é a nossa condição. Então ele vai pular a primeira, vai testar a segunda e vai lá para a última, né? Então, quando eu executo aqui, B é menor que A. Então, esse é o true, certo? Então, isso aqui é falso. Eu vou até escrever do lado aqui, ó. Então, é falso. Então, ele pula. Isso aqui também é falso. Então, ele pula. E aqui, então, aqui é true, certo? Então, quando for verdadeiro, ele executa, ó. Então, eu tenho o código sendo executado linha por linha. Ele testa a primeira, é falsa. Então, ele pula para a segunda. Ele if é falso também, ele pula para a última, que é verdadeira. Se o verdadeiro estiver aqui na frente, ele já vai parar aqui, o código. Nem que eu tenha outra condição embaixo que atenda também os requisitos. Beleza, pessoal? Então, é bem tranquilo, né? Essa primeira parte aqui que envolve o if e elif. E a gente faz mais um videozinho para falar do else. Beleza? Então, né, já sabe, se inscreve, ativa as notificações e segue o nosso vídeo. Deixa um comentário e valeu.